segura aqui. Né? Até vou botar meus óculos aqui em cima, meu telefone aqui em cima, minha chave aqui em cima também. Tá bem tranquilo. Eugênio e Monique, tudo certo? Olha só aquelas duas ali. Só faltou ainda o quê? A caipirinha e o guarda-sol, né? Estamos ao vivo, pessoal. Vamos lá. Para poder ir também. 35. Carlão, aparece mais um pouco, só tá dando para ver sua orelha. É que aqui embaixo dava para... Ficou excelente. Bom, já temos algumas pessoas ao vivo. Obrigado a todos que estão ao vivo. Vou dar mais 2 minutinhos para que a gente inicie. Um dia muito interessante, né? E diferente. Hoje a gente vai ter um bate-papo e a gente vai para o lado realmente acadêmico, o lado que as pessoas realmente estudam o que é o produto que sai de um biodigestor. E é muito incrível hoje a gente poder bater um papo com o Dr. Odorico. O Dr. Odorico vai falar com a gente bastante, da Univates. Tive o prazer, as 2 visitas que eu fui a Lajeado, poder conhecer, a gente bateu bastante papo. E é aquilo, se tu quer saber alguma coisa de biogás, um local é o Poço Ipiranga. Ele realmente tem a solução. E o Carlão, o Carlos Emílio, que está aqui com a gente também. Carlos Emílio, eu chamo de Carlão, eu já considero realmente amigo. Quando eu iniciei o projeto Home Biogas aqui no Brasil, um maluco me ligou e falou: eu queria conhecer e fazer. E algumas semanas depois, a gente ia ter a nossa primeira exposição no Brasil, a Biofera, alguma coisa assim, a gente tinha um stand. E aí ele falou: posso ir para aí, ficar com você no stand? E o cara pegou as malas e veio lá de Lajeado, ficou com a gente, e daí em diante começou esse trabalho no Rio Grande do Sul, foi o primeiro, nosso pioneiro no Rio Grande do Sul, e posso falar que é o pioneiro aqui com a gente no Brasil, já está com a gente. Então ele já passou por tudo, tem várias histórias legais para conversar, e aí foi encontrar uma pessoa que nem o Dr. Odorico na Univates. Então eu queria realmente agradecer essa oportunidade que, além do bate-papo, além dessa informação, é um bate-papo de amigos. Realmente muito legal poder ter essa oportunidade de bater esse papo. Faz tempo que a gente não bate ao vivo, então hoje vai ser aí, nessa nova era, né, nossa nova era digital, que acelerou a todos. E, doutor Odorico, super bem-vindo. Fantástico. Fala um pouquinho, quer dizer, dá para falar muito, né, de tudo que você tem de conhecimento de biogás, e eu uso de referência muito do que eu ouvi de você e ouço do Carlão nesse convívio, né? Esse brilhante convívio que ele tem a oportunidade de estar mestrando com você aí, né? Então, fala um pouquinho, quem é o Dr. Odorico, por que biogás, qual que é a pegada de biogás, né? Eu acho que tem uma coisa muito maior do que ainda a sociedade entende por biogás. Quando a gente fala de biogás, tudo que ele poderia trazer de benefícios para uma sociedade. Então, por favor, doutor Odorico, fique à vontade. Leandro, não sei se vocês estão me escutando bem, tranquilo? Tá, então, eu vou falar aqui numa situação um pouco mais confortável. A gente está dentro do nosso equipamento móvel, né, de medição de biogás, que é o que a gente chama de laboratório móvel para avaliação de alguns parâmetros, que a gente vai detalhar um pouquinho melhor depois. Mas, como tu já colocaste, realmente eu fiquei feliz aí em conhecer o teu ilustríssimo companheiro, colega, teu pupilo aqui na área do Home Biogás, que é o Carlão, e foi uma situação muito similar. Ele também um dia veio lá no nosso laboratório e sentou e começou a fazer aqueles comentários: que interessante, questão do Home Biogás e assim por diante. E nessa oportunidade eu também aproveitei e disse: então, Carlos, vamos fazer o seguinte, o Home Biogás a gente acredita e a gente confia na questão da proposta do biogás como uma forma de tratamento de resíduos, tanto no ambiente doméstico como no ambiente industrial, né, e até inclusive em outras instituições, né, instituições de pequeno e médio porte, por exemplo. Mas a gente também tem que fazer uma etapa que é competência da academia de investigação, de pesquisa, e isso é muito importante também, né? A gente acredita na proposta, a gente acredita no sistema,
Mas é importante a gente fazer a investigação, porque o ambiente científico, ele te dá respaldo para muitas respostas que, às vezes, não são possíveis de responder num sistema tradicional de avaliações, eu não vou chamar de superficiais, mas de avaliações mais diretas, né, ou visuais e assim por diante, que são importantes também. Não estou condenando essas atividades, mas nós temos que ter uma leitura, né? E quando a gente fala do biogás, e aí tu colocaste muito bem, o biogás é uma dinâmica que acontece dentro de uma proposta de energias renováveis, e agora eu estou falando mundialmente, muito interessante, porque ela me traz uma resposta energética e, simultaneamente, ela pode me trazer um tratamento de um resíduo, ou até, como nós vamos ver daqui a pouco, não só tratar um resíduo, mas também ter uma resposta de um biofertilizante na sequência. Então, eu até sempre digo, o leque para a discussão do biogás é embrionário que a gente está vendo no presente momento, né? Nós nem entramos ainda com grandes detalhamentos na área do próprio biogás em si, o que fazer com ele a posteriori. E ali tem um novo leque de pesquisa espetacular. Então, a proposta que nós temos, por exemplo, a Univates, nós temos um mestrado e um doutorado, né, que é o PPGAD, o mestrado e doutorado em Ambiente e Desenvolvimento, que onde o Carlos foi inserido, então o Carlos veio com a conversa, disse, então, meu amigo, agora vamos sentar e pesquisar. E aí ele casualmente virou nosso mestrando, e nessa proposta aí, então, obviamente com outros parceiros também, né, junto com vocês, do Home Biogás, junto com o pessoal da VIT, que nos forneceu o equipamento de leitura no formato móvel, né, agradecimentos também especiais ao próprio governo alemão, que fez essa intermediação do recurso. Eu sempre digo, a Kombi, que daqui a pouco o pessoal vai ver a Kombi, né? Nós não vamos sair andando com ela hoje, senão não vai funcionar. Mas foi uma mega de uma parceria entre o governo alemão, a empresa VIT, né, e alguns outros segmentos do ambiente do biogás do Brasil, inclusive a Univates, né? Então, ela veio para cá para ficar com nós, para ficar, a partir de agora, então, atendendo demandas pontuais, né, de necessidades que a gente tem. Por exemplo, nós vamos hoje fazer uma avaliação do Home Biogás. Eu não sei se o barulhinho aqui está atrapalhando vocês. Vocês estão escutando esse barulhinho? A gente tem um pequeno sonzinho, mas nada que atrapalhe. A gente apertou nos botões aqui e, casualmente, já está começando a fazer uma leitura prévia aí. Na verdade, é a limpeza dos caninhos, né? Mas o que a gente vai propor aí de trabalho para hoje? Para ser uma coisa um pouco mais solta, mais informal, mais tranquila, até para as pessoas talvez entenderem melhor, nós vamos fazer uma avaliação detalhada da produção de biogás do nosso Home Biogás, né? Até eu sempre digo, claro que alguém vai dizer, mas o vendedor diz uma coisa, é possível a gente ter uma resposta próxima daquilo ali, ou além daquilo que ele está nos falando? Sim, isso é possível, né? Desde que a gente faça uma avaliação um pouco mais detalhada. Então, alguns parâmetros que eu digo agora, vou falar diretamente para ti, que são vendidos na proposta, eles são possíveis de serem confirmados aqui, né? Então, isso é interessante. E as etapas seguintes ainda carecem de possibilidades de pesquisa, até para dar um incremento maior, né? Que esse é o papel principal do Carlos, né? Ele tem que olhar o objeto reator em si e ver como é que eu faço com que ele possa produzir mais biogás ainda com o mesmo objeto, com o mesmo reator. E aí a gente entra numa questão que nós trabalhamos bastante no laboratório daqui do Tecnovates, da Univates, né? Juntamente, então, com esse programa de pós-graduação Ambiente e Desenvolvimento, que é o nosso mestrado e doutorado, né? Pesquisando diretamente diferentes substratos de N origens, né? A gente até diz, a gente não fecha portas para nada, né? Então, para nada, eu já estou dizendo tudo, né? Então, até se precisarem, a gente pode avaliar a alma para ver se tem energia lá dentro, e a gente sabe que tudo é possível. Mas, desculpe a brincadeira, que faz parte também do momento mais relaxado, mas essa atividade, então, de avaliar diferentes substratos, que é a proposta, então, eu até diria que é uma sintonia junto com a proposta do Home Biogás, nós já temos uma característica que é possível hoje. Eu posso melhorar isso. Eu posso ampliar isso, eu posso aí criar características um pouco mais interessantes para aumentar a minha produção de biogás, né? Então, esse talvez é o grande desafio da nossa universidade, do nosso papel como acadêmico, né? Tentar se aproximar um pouco mais do que está acontecendo fora dos intramuros da universidade.
Eu sempre digo, tem muitas pesquisas que precisam se manter num momento e numa situação muito mais específica, né? Que são aqueles detalhamentos que precisam ser feitos, né? Isso é fato mesmo, né? Então, tem grupos que fazem essas pesquisas, né? Nós também, em alguns segmentos, principalmente na parte da micro, a gente entra um pouco mais especificamente falando. Mas a outra parte, a gente também tem que criar uma aproximação com a realidade do mundo lá fora, né? E aqui a gente está vendo que essas parcerias entre empresas, entre instituições, elas conseguem até agilizar muitas coisas, né? Enquanto nós estamos pensando o que fazer, o colega lá fora, a empresa lá fora, a instituição lá fora, ela já sabe o que ela quer. Então, nós temos que tentar ter uma sintonia, uma conversa um pouco mais próxima, né? Que aí a gente cria uma sinergia muito boa para trabalhar esse biogás como uma proposta de renovação, e eu até sempre digo, uma grande proposta de contribuir para a matriz energética mundial, como está acontecendo em alguns países. Eu não quero agora entrar nesses detalhes, mas o Brasil ainda tem um espaço para trabalhar o biogás em vários níveis, falando tanto do ambiente doméstico, um nível um pouco maior, e também um nível industrial, né? Se a gente for aí buscar agora onde é que a gente tem como boas possibilidades de atuação, eu digo, está aberto, né? Só que também nós temos o compromisso de mostrar que esse negócio funciona, né? Se não funcionar, eu tenho dificuldade de convencimento, né? Então, a pipoca tem que estourar, como a gente sempre diz. O Carlos está aí, o pipoqueiro da vez hoje, né? A pipoca tem que estourar. Se a pipoca não estourar, é sinal que faltou energia. E se ela não estourar, Carlos, pelo amor de Deus, né? Não mas eu vou deixar o Carlos também fazer um comentário, Leandro. Vamos ver. Até antes desse comentário, eu achei muito importante essa colocação. Lembra do nosso primeiro papo, doutor Odorico? Essa ligação do acadêmico com o que a gente está sofrendo aí fora. A Home Biogas em particular, né? Hoje em 100 países, existem vários estudos, mas por intermédio do Carlos Emílio, é claro que com a sua bênção e seu conhecimento, a gente realmente consegue falar que, em pequena escala, é uma solução viável, segura, tem uma segurança operacional e realmente entrega o que a gente está falando. Então, isso, para nós, é realmente muito relevante para que a população entenda essa mudança de matriz energética, esse movimento mundial para um problema que hoje a gestão de resíduos orgânicos, que é tratado de uma forma muito incorreta, no meu olhar, com certeza. A gente lembrar, né, que realmente matéria orgânica, o resíduo orgânico é matéria-prima. Ele é matéria-prima, né? Então, Carlão, você chegou de mansinho. Então, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês, com o Leandro, que mora no meu coração, tanto ele como o professor Odorico. Que os resultados que a gente está obtendo aqui, eles são importantíssimos, mas esse nosso convívio, essa experiência, ela não tem preço, né? Eu sempre agradeço muito por os caminhos me levarem até São Paulo, me levarem até o Leandro, a Home Biogas, e aí também que eles me trouxeram até o professor, a universidade me abraçou, né? O programa de pós-graduação, todo mundo assim foi. E que é aquela coisa, né? Como a gente fala, antigamente eu era o eco-chato da família, hoje eu sou o biodesagradável, né? Eu sempre gosto de fazer essa brincadeira, eu acho que a gente tem que ser mais biodesagradável, porque nós temos um resíduo maravilhoso, que é o nosso resíduo orgânico, que todos produzimos diariamente, e o que acontece é que ele acaba indo numa sacola plástica, a gente coloca, né, na rua, um caminhão vem buscar, ele, quando muito, temos um aterro sanitário, então ele vai para o aterro, se não vai para um lixão, né, que é a grande maioria que nós temos no nosso país. E a sua colocação do biodesagradável que eu adorei, né, e quando você comenta, a gente coloca num saco de lixo, o caminhão passa, pequeno percentual da população nacional no Brasil, é uma pequena parte, né, se a gente falar de esgotamento sanitário, a coleta não seletiva ou seletiva, sem pensar ainda em aterro e lixão, porque grande parte nem chega nisso, né? Se a gente falar realmente o que está sendo enterrado, ou jogado no rio, ou jogado no mar, toda essa contaminação que a gente gera, né? Então, imaginar, porque hoje a gente tem o benefício, nós três e muitos que estão assistindo, de falar, o caminhão passa para recolher. Tudo bem que eu terceirizei meu problema, foi terceirizado, mas o caminhão passa.
Então, essa sua colocação é super importante para que as pessoas lembrem que grande parte da população no Brasil não tem esse privilégio, porque se a gente fosse falar, seria a base de uma sociedade um pouquinho menos pior, mais justa. Então, essa seria a base, né? A dignidade básica. Então, quando você consegue conectar o acadêmico, o Dr. Odorico, com a empresa privada e levar para a população, com esse conhecimento que você está gerando com a supervisão do Dr. Odorico, você realmente está escrevendo um novo capítulo em biogás, quando a gente fala do home biogas, em biogás em pequena escala, né? Porque a gente está falando que grandes plantas e tudo que já acontece no mundo, excelentes tecnologias, quantos mil anos de tecnologias anaeróbicas, aeróbicas, geração e tudo mais, mas hoje a gente está falando de um produto escalonável, né? De pequeno porte, mas que pode sim, e eu gosto de deixar isso bem claro, né? A gente sempre pensa em mover a fila de trás para frente, como empresa, né? E com essa conexão que temos com o acadêmico, o final da linha, né? Acho que o mais importante podemos levar melhora de vida, dignidade, saúde e alguma chance para esse planeta, né? Todos quando alguém fala, tá todo mundo no mesmo barco indo para algum lugar? Não. O único mesmo barco que a gente está, independente de classe social, isso e aquilo, é terra, única e finita, né? Então, Carlão, quando você inicia esse mestrado, quando você inicia essa parceria com o Dr. Odorico, né? O que veio na sua mente? Quais eram as dores e quais são as respostas que agora a gente consegue trazer, né? Porque quando a gente fala do produto, ele pode fazer a gestão de tantos quilos, ele pode gerar tanto de gás. O que a gente entrega, né? E o que a gente vê que em pequena escala, a gente pequenininho consegue fazer com o Dr. Odorico, se a gente falasse em grandes escalas, com esse grande problema do resíduo orgânico hoje indo para lugares inadequados, o que a gente poderia falar de matriz de energia renovável para o continente, para o Brasil, em grande escala também, né? O que a gente pode pensar em levar realmente para as comunidades, mas para o Brasil em geral, com uma matriz real, né? Um percentual real dessa geração de energia aqui no Brasil. Não, pode falar. Bom, então, acho que o grande detalhe está, né, na geração de biogás em pequena escala é a descentralização, né? Então, justamente quem não tem acesso a um caminhão, ele não vai precisar mesmo do caminhão, porque ele vai transformar os resíduos dele no próprio local e é disruptivo, assim. Teve um outro professor, o professor João Sarati, ele comentou, cara, isso é disruptivo, isso é sensacional, porque tu tá transformando algo que vai causar prejuízo, porque quando a pessoa não tem um caminhão, né, o resíduo vai estar ali, vai se degradar, isso vai lixiviar, vai afetar o lençol freático, vai para o rio. Então, é uma cadeia de malefícios, né, se isso não for tratado. Então, a gente está transformando isso numa cadeia de benefícios, porque normalmente as pessoas também, às vezes, não têm acesso... o botijão de gás não chega dependendo do lugar. Então, além de tu fazer a gestão dos resíduos, tu tá gerando gás e ainda um fertilizante de alta qualidade para a pessoa fechar o ciclo, né? Isso é sensacional. O que eu aprendi no início do mestrado, eu até às vezes chegava em casa e a minha mãe, o que foi, meu filho? É que a realidade é cruel, mãe. E eu fico triste e feliz, porque agora, né, estudando e trabalhando com o biodigestor é para mudar essa realidade. Como tu diz, é para trazer dignidade para as pessoas e para o nosso planeta, porque a gente tem que se preocupar, né? Muito. É algo vital. Doutor Odorico, sim, mas em grande escala, né? Como matriz energética, a possibilidade real a curto prazo, com os estudos que são feitos, o senhor com mais de 10 anos aí no biogás, ou mais, né? Existe sim diferentes tipos de matérias para uma geração maior ou menor, conforme já foi falado, mas é uma possibilidade real, econômica, para que a gente tenha um pedaço dessa matriz energética focada, assim,
Eu acho que primeiro a gente falar na gestão do resíduo orgânico, que já é um grande problema, e transformar realmente esse caminho em energia limpa e renovável? Leandro, com certeza, isso eu não vou nem ter um mínimo, né, de medo ou de insegurança de afirmar que sim. A gente tem que sempre lembrar, nós vamos hoje, só para situar o pessoal que está nos assistindo, nós vamos hoje ver um detalhe muito pontual de uma escala pequena mesmo, né? Como a gente vai daqui a pouco exemplificar ali e avaliar a própria questão do biogás. Mas se eu olhar essa questão da matriz energética, do potencial de resíduos orgânicos, nós estamos aqui só fazendo uma pequena discussão sobre resíduos orgânicos do ambiente doméstico, né? Só para facilitar o entendimento, quanto é gerado? Pessoal, um número bem simples, 50% do resíduo gerado dentro de um ambiente doméstico é orgânico, em massa falando, em peso, né? E ele é um grande problema no seu transporte, na sua separação lá com o material que a gente sempre diz que tem potencial para ir para a reciclabilidade, e ele ainda continua sendo um problema para ir para o aterro. Então, ele é uma situação muito complexa. Então, o que a gente sempre foca, ou focava até há pouco tempo? Eu vou só manter um pouco a conversa ainda nesse ambiente do doméstico. Nós focávamos, estamos focando, né? Eu digo assim, Brasil, se a gente olhar para o ambiente internacional, isso até é um pouquinho diferente, mas também foi assim em algum momento no passado, nós sempre focamos a questão do material potencialmente reciclável, que é plástico, papel, vidro, metais, ferroso, não ferroso e assim por diante. Então, esses materiais foram focados como a grande salvação ou a grande solução para os resíduos domésticos gerados no ambiente. E a gente viu que não é só eles, né? Do outro lado, né, que temos aí aproximadamente mais 50% de resíduos orgânicos que, misturados com os potenciais recicláveis, ainda atrapalham a reciclabilidade. Então, nós focamos muito, eu não estou dizendo para não focar, não é isso que eu estou querendo colocar, eu só estou dizendo que a gente esqueceu uma parcela do resíduo, a gente esqueceu, a gente está esquecendo, e esse potencial de resíduo, que são 50% da massa de todo o resíduo gerado no Brasil, eu estou falando agora de leste, oeste, norte a sul, nós temos levantamentos em mestrado e doutorado de nossos alunos que vêm do norte fazer mestrado e doutorado com nós, se levanta dados do norte, nordeste, é muito similar, né? Os volumes mudam um pouco, mas os 50% é orgânico. E eles têm que ter um olhar diferente, eles têm que ter um olhar especial, porque o que o Carlos Emílio comentou, resolver o problema na sua origem, não tem efeito melhor, não tem efeito melhor. Eu até sempre comento, mas eu já faço compostagem, tudo bem, está resolvendo o problema na origem, não estou dizendo que está errado. Né? Eu já estou no grupo eu sou do grupo dos composteiros, das compostagens. Perfeito, né? Mas porque eu não tinha outra opção ainda. Daqui a pouco eu quero ter as duas. Ótimo. Mas resolver o problema na origem, num tratamento biológico, é uma resposta gigantesca para a sociedade como um todo, até para a administração pública. Né? Nós sempre reforçamos, por que a gente não consegue visualizar um incentivo fiscal para quem resolve o problema na origem? Esses são exemplos que até a gente acompanhou alguns na Europa, que se tinha uma certa diferença em termos de pagamento de impostos por estar tratando resíduos orgânicos na origem. Essa colocação, doutor Odorico, a gente tem um caso muito engraçado, eu acho que foi no Nepal, e uma cidade dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você comprava um nosso home biogas, ia na prefeitura e mostrava uma foto que ele está instalado e está funcionando, e te dava um cheque agradecendo, obrigado, não vou recolher mais o seu. Pronto. Mas eu digo que tem uma dinâmica nova de trabalhar com esse tipo de resíduo, que a gente está percebendo que tem uma adesão cada vez mais de pessoas que começaram a olhar isso de forma um pouquinho diferente. E eu consegui fazer com que 50% do resíduo não seja colocado na rua ou em algum lugar para ser coletado e transportado e depois ser destinado para um aterro, né? Eu nem aceito mais a conversa do lixão. Lixão não se fala, não se deve discutir lixão. Eu sei que existem, mas a gente não pode aceitar ele. A gente simplesmente dizer, isso aqui já está legalmente com os dias contados, a gente tem isso dentro da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Então, não é mais aceitável. Mas, independente, se for um aterro sanitário, que tem hoje já, principalmente sul-sudeste, uma boa parcela do resíduo indo para aterro sanitário, ainda não é a resposta mais inteligente. Ela é, no presente momento, a que nos atende.
mas resíduos orgânicos devem ficar na sua origem quando possível. E nós estamos trabalhando fortemente em cima dessas propostas, até aqui com o município de Lajeado, a gente aproveita a oportunidade para dizer, nós vamos conversar com os prefeitos que estão aí se manifestando como candidatos e queremos ver como é o olhar da administração pública com relação aos resíduos orgânicos. Como é que eu posso trabalhar os resíduos orgânicos? Ah, não tem solução. Tem, nós temos as soluções postas, tecnicamente falando, estão aqui, né? É só uma questão de tomada de decisão pública para dizer, eu quero que as pessoas venham e participem. Como é que eu vou fazer a participação da população ser cada vez mais intensa? Dando uma certa contribuição, né? E nesse caso pode ser um valor até pequeno, mas dá uma isenção no IPTU, alguém vai dizer, mas aí vai abrir mão da receita. A prefeitura abrindo mão da receita, ela reduz significativamente a coleta do resíduo. Então, ela pode renegociar os contratos de coleta lá na frente. Isso para quem é da área econômica, que sabe isso muito melhor do que eu, daqui a pouco vai dizer, nós podemos ter uma receita a maior se nós abrirmos uma parte da receita. É questão de economia, mas não é o nosso foco discutir economia, obviamente, né? Mas isso. Até para recicladores, né? Na economia circular. Claro. Então, quando a gente fala em economia, se a gente olhar todos os pilares, o papo nem era desse, mas acho que é importante a gente colocar assim. Aproveitar. Porque no momento que aquele lixo não está mais contaminado, não virou rejeito. Então, é muito simples de pensar, não dá para entender. Exatamente, né? São atos, é uma questão de atitude, né? O pessoal às vezes reclama, e eu aproveito também para falar o que eu falo em aula. O pessoal reclama, o pessoal ali separa o lixo em casa, a prefeitura vem e joga tudo junto. Eu sei que não está certo, não é essa a técnica que se deve adotar, mas não interessa, separa o resíduo na origem. Vocês não sabem a resposta que dá lá na frente, na central de triagem, como as pessoas agradecem por isso. Para quem já foi visitar uma central de triagem, para quem já teve oportunidade, como a gente faz aqui, os alunos vão para a central, separam o lixo, caracterizam o lixo, olham o lixo, pesam o lixo, é uma diferença sem precedente quando o orgânico está fora do saco. E é melhor ainda quando o orgânico nem apareceu, ou seja, ele foi tratado lá na sua origem, né? Então, esses detalhes, nós poderíamos falar a tarde inteira, né? Não teria tempo. Vamos à parte técnica, acadêmica, então. Mas, olhando só um detalhe da tua observação, a matriz energética, ela precisa ir para um viés renovável. Ela não pode ficar, nós temos hoje 80% da matriz energética mundial dependente dos combustíveis fósseis. O Brasil não está tão forte assim, que o Brasil fica na faixa de aí 55, 56, né? Eu estou falando matriz energética. O pessoal confunde muito matriz elétrica com matriz energética, né? Mas a matriz energética mundial, 80% está pautada em cima de combustíveis fósseis, carvão, gás natural e petróleo. Isso a gente sabe que daqui a pouco não estará mais à disposição. Fora os outros problemas que eu nem vou entrar em questão agora, a discussão da questão das mudanças climáticas, assim por diante, né? É outro papo ainda, né? Mas não está mais à disposição. Um dia faremos esse papo, já fica o convite. Podemos fazer, com certeza, num formato mais solto também, né? Mas isso aí, temos que ter uma resposta de energia para a população, e justa para todo mundo, e acessível para todo mundo. Eu não posso ter energia para um grupo A e o grupo B ficar olhando, né? A gente tem que olhar isso de forma um pouco mais irmã, a gente tem que olhar isso de forma um pouco mais acessível para todos. Eu não tô, às vezes o pessoal confunde a conversa que a gente tem, diz, mas aí tu quer que as pessoas que não estão trabalhando tenham acesso. Eu não entrei nessa conversa. Eu estou dizendo o planeta, a humanidade, as populações presentes nesse planeta, que eu sempre digo um planeta espetacular. Tu comentaste antes, estamos no planeta, quer sair dele? Eu sempre comento e faço um reforço de um colega meu que era um músico do sul da Alemanha, da Baviera, ele tinha um sotaque bem sulista da Alemanha mesmo, e ele falava, olha, se tu não gostar do planeta, não é problema, sai dele. Eu já tentei, ele falou, tinha uma época que eu estava com nojo desse planeta, eu estava com nojo das pessoas, com nojo da minha vida, eu tentei sair umas 40 vezes. Eu consegui chegar a 1,5 metro, porque eu pulava e voltava. Eu não conseguia sair dele. Eu tentava sair, mas ele me queria. O que eu tive que fazer, já que o planeta me quer, né?
eu tenho que saber conviver com ele. E não só com ele, com os animais, com os vegetais e com os amigos também, né? Temos que saber conviver com esses jovens aqui também. Como diz o Walden, quem almeja o paraíso menospreza a terra, né? Então a gente está no paraíso. E a questão de tu fazer a separação do lixo, e às vezes incomoda, mas como diz, a gente não precisa se motivar para começar, a gente tem que começar para se motivar. Então, esse é o grande passo. Vamos lá, Carlos, vamos trabalhar um pouco também, não vamos só fala, o pessoal deve estar curioso para conhecer o gás, ver se está funcionando, se está produzindo. Nós temos que só comentar que a gente tem uma dinâmica aqui, como a gente está num ambiente aberto, né, e casualmente nossa cobertura aqui do Wi-Fi ficou um pouquinho afastada, né, nós usamos um sistema de cabo que está aqui, né, e está funcionando muito bem, para a gente também não perder a qualidade e não ficar travando no meio do sistema, né? Nós estamos usando uma forma um pouco diferente, mas funcional. Está funcionando muito bem, né? Para tentar mostrar o que a gente quer agora no presente momento. Então, Carlos, vamos lá? Vamos trabalhar um pouco? Vamos lá, professor. Vamos mostrar um pouco a Kombi aqui, então, o pessoal que está... Não, só para a gente entender. Isso, fale. A gente tem hoje um laboratório móvel com a mais alta tecnologia que veio da Alemanha para vocês, para a Univates, e hoje vocês têm a possibilidade, em qualquer local com geração de metano, fazer a análise móvel, né? E está dentro, acho que é muito legal falar, está dentro do Parque Tecnológico da Univates, né? Que tem vários programas para mestrandos, doutorados e todos os caminhos para a gente falar, e isso está dentro do parque. Vocês tecnológico, eu até vou mostrar para vocês, ó, pessoal, deixa eu só... Então, vocês vão conseguir ver ao fundo da Kombi, lá está o prédio 20, que é o Tecnovates, então, onde também é uma incubadora de empresas, de startups, né? Aqui, então, vamos ver, eu estou segurando o cabo para... Aqui está a nossa Kombi, querida. Tamo junto. Olha só, pessoal, aqui onde a gente vai fazer a pipoquinha para mostrar o fogão convencional adaptado para o biogás. Então, aqui está o biodigestor. Vamos aqui mostrar um pouco como é que funciona o processo dentro da Kombi. Deu uma travadinha, já vai voltar. Vamos ver. Voltou, né, pessoal? Deu uma quedinha. Tranquilo. Bom, o que acontece agora, tá? Aqui, eu não sei se dá para visualizar, mas porque tem um sistema que está aqui fora, né, que está em cima do carretão, que é o primeiro sistema que foi instalado, e tem o sistema que está dentro da central de resíduos aqui, que é o meu objeto de estudo do mestrado. Depois eu vou mostrar para vocês um pouco dele dentro e de como estão sendo feitas as medições lá. Então, o gás, ele está saindo lá de dentro do sistema, ele passa por esse equipamento. Depois a gente fala. Uhum. Depois a gente entra nele. Sim, depois o professor vai explicar mais sobre o equipamento. Vamos começar no processo inicial, Carlos? Vamos lá. Vamos trabalhar desde o início. Imagina você chegando com o teu resíduo no teu espaço. Pessoal... eu não sei se não está ficando muito claro, não está dando um reflexo. Vocês estão enxergando, pessoal? Super bom. Fernando, então... Leandro, tá funcionando aí? Ó? Tá boa a visibilidade? Perfeitamente. Legal. Beleza, para quem tem alguma dúvida, eu vou alimentar o sistema, né? Basicamente é colocar o resíduo e empurrar ele para dentro do reator. Então, aqui tem água e as nossas queridas bactérias, que vão fazer a degradação do resíduo, da matéria orgânica, e vão fazer a transformação dela em biogás. Aqui o gás vai passar por um filtro de carvão ativado para a limpeza dele, e ele vai ser armazenado no gasômetro, aqui é a parte, aqui é o nosso botijão de gás. Aqui atrás a gente tem a saída consegue me ver? Aqui é a saída do biofertilizante. Ó, vou até levar para mostrar aqui pertinho, ó. Então, esse líquido precioso que vai retornar para a terra, vai nutrir as plantas, vai fazer o ciclo acontecer novamente. Eu acredito... Deixamos isso para depois, Carlos. Vamos fazer o seguinte, aproveitar a dinâmica que tu está explicando aqui, que é a tua
parte inicial, que é a questão do resíduo chegando no reator, a produção do biogás, né? Nós vamos fazer uma sequência de uma análise de gás, e aí, enquanto eu vou falando da análise de gás, tu prepara alguma atividade aqui paralela a isso, pode ser? Tá, mas pode faz ser. o seguinte, termina a tua explicação com calma, com toda a atenção, talvez as pessoas para entenderem melhor também, né? Eu não sei se agora com minha máscara isso tá funcionando, que eu vou me manter distante do Carlos, né? Aí a gente até respeita um pouco a questão do distanciamento, né? Acredito que a gente está tendo os cuidados possíveis, obviamente, né? Mas olhando aqui a dinâmica que o Carlos explica, que eu acho que isso é importante, saber que uma parcela do resíduo que casualmente ele colocou no reator, ela vai ser sim transformada, então, em biogás, né? E a resposta que ele colocou já na sequência, que é o biofertilizante, que muitas vezes a gente esquece nessa discussão, né? Isso é muito, muito importante, a gente avaliar também o pós-reator. E o pós-reator tem duas realidades. Uma realidade é o digestato que o Carlão falou, e a outra é o biogás, que daqui a pouco, né, eu vou passar dentro do nosso equipamento de leitura para ver quais são as características desse gás. Porque isso é muito importante. Essa discussão é importantíssima, né? Porque se não soubermos o que temos em termos de biogás produzido, eu vou ter limitações de uso para esse biogás. Então, isso eu vou assumir daqui a pouco. Mas eu vou repassar a palavra de novo para o Carlos Emílio, né? Só para lembrar, ele veio com essa proposta, eu digo, Carlos, espetacular, mas eu preciso entender mais, eu quero saber mais. Cientificamente, eu quero detalhes, né? Eu não quero simplesmente uma coisa rápida aqui, eu coloco o resíduo aqui, o biogás sai ali, o digestato ali, aí eu tenho o biofertilizante. Isso é importantíssimo, sim, em nenhum momento a gente pode perder esse detalhe, mas eu preciso saber qualidade do gás, isso é questão de detalhes científicos, quantidade, relações, substrato colocado no reator, quantidade de biogás produzido, características daquele biogás e possibilidades de uso, né? A gente até vai falar daqui a pouco só uns detalhes muito pontuais, mas a primeira etapa é importantíssima saber que nós temos como tratar biologicamente os nossos resíduos orgânicos. Pessoal, a discussão aqui hoje vai ser escala pequena. Nós não estamos falando em escalas de 2, 3, 5 mil metros cúbicos, como a gente tem acompanhado em alguns projetos externos com algumas empresas parceiras aqui. O foco hoje aqui é trabalho especificamente do PPJD, do mestrado, do colega Carlos, e o procedimento, aproveitando a oportunidade, obviamente, do equipamento que está sendo utilizado para esse fim. Mas, Carlos, eu vou deixar falar um pouco mais. Não, beleza, é isso aí. Então, como eu estava explicando, pessoal, o resíduo orgânico vai para dentro do reator, e no meu trabalho de mestrado, o objetivo, então, é avaliar a qualidade e a quantidade do biogás gerado a partir dos resíduos orgânicos, né? Uma parte oriunda do ambiente universitário, outra parte oriunda do ambiente doméstico, né? Então, além da suplementação com óleo residual de cozinha. Em relação ao biodigestor, vocês podem ver aqui, ele está com a carga máxima agora de gás. Então, a parte de baixo, ela é separada da parte de cima. Na parte de baixo, então, é o reator, onde acontecem os processos biológicos para a geração do biogás, que, quando gerado, passa pelo filtro, que está aqui na parte de trás do sistema, e é armazenado limpo para, então, ser usado no fogão. Eu vou acender o fogo aqui para mostrar. Essa é uma... Ô, Carlão. Oi. Não. Pode falar. Está indo super, super dinâmico e didático, e acho que isso que o pessoal realmente gostaria de ver, né? Só queria colocar, né? Você foi o primeiro cara, acho que no mundo, que aí quando eu fui para Lajeado, foi a primeira carroça móvel com biodigestor em cima, né? Não tinha nenhuma dessas. Não, então, a gente instalou e utilizou para alguns eventos e feiras para poder fazer essa pipoca, né? Uhum. E aí você está me falando que hoje a gente vai utilizar um fogão doméstico comum, que foi feita uma leve adaptação, quer dizer, só a entrada do gás foi feito um furinho para que tenha uma vazão maior. Isso. Certo? E você utiliza ele normalmente. Exato. Mostra a prova viva aí, vamos ver se realmente, como o doutor Odorico falou, se a gente estoura o milho ou não estoura.
O pessoal, a chama ela é muito limpa, né? Então vocês não vão conseguir ver a chama, mas já a panela aqui, eu tô com a mão já. Agora eu vou colocar o óleo e a gente vai começar a esquentar essas pipoquinhas. Enquanto começa a esquentar essa pipoquinha, doutor Odorico, Professor, deixa eu perguntar uma coisa. Tudo bom, doutor? Deixa eu perguntar uma coisinha aí. Agora, no nosso bate-papo dia a dia, né? Isso. Eu lembro a primeira vez quando eu fui aí, né? E a gente acabou tendo um super papo legal. E eu te falei, né? Bom, Mobile Gas, Israel, isso. E eu lembro, né, que os olhos brilharam, porque a gente realmente tem alguma coisa escalonável e eu espero que como muitas outras tecnologias que venham para levar esse caminho de dignidade, né? Aí, para um lado mais pessoal mesmo, é real hoje, é possível, pelo que o senhor conhece, não só falando de mobile gas, mas o que tenha de pequena escala, é uma mudança imediata, local? A pessoa realmente leva essa autossuficiência? Ele pode realmente respeitar e se organizar falando, opa, eu vou ter uma energia limpa e renovável? Se comprova isso na prática, nesse pouco tempo, né, que a gente tem analisado e visto o sistema funcionando? Leandro, eu diria assim, de forma geral, falando em escala pequena, muitas vezes a pessoa também precisa entender, eu acho que isso também tem que deixar dito para também não criarmos expectativas gigantes, né? E daqui a pouco a pessoa entende, eu agora com um equipamento pequeno instalado na minha residência, eu vou abastecer o bairro inteiro, né? Também não é assim. Então a gente também tem que entender que é uma escala, ou seja, é um sistema bem vinculado ao material que está sendo utilizado para ser colocado no reator. Isso traz uma resposta em termos de qualidade e quantidade de biogás. Mas sim, tranquilamente entendível e aceitável, né? E visual. Agora a gente já está acompanhando alguns projetos um pouco mais, de forma um pouco mais específica falando aqui da nossa região, que eu diria assim, pessoas, parceiros nossos, como é que eles estão lidando com essa realidade, né? Como é que eles estão trabalhando com a realidade, né, de produzir sua própria energia. Né? Talvez essa é a palavra que a gente tem que também linkar. Né? Até se quiser, depois a gente pode aproveitar, porque tem muitas empresas que estão trabalhando fortemente na venda de energia pelo viés fotovoltaico, e a gente respeita e considera bastante isso. Né? Só que quando a gente fala em energia, a gente tem que lembrar que eu preciso ter energia também em momentos, né, fora o momento especial que nem hoje, né, um sol espetacular, que seria à noite. E outra coisa que é importantíssimo lembrar, eu também tenho que ter as condições de poder reservar energia. E nesse contexto todo a gente fala, bom, se você tem uma proposta de fotovoltaico no teu telhado, prima, espetacular. Mas o consórcio com o Home Biogás é algo fantástico, né? Por quê? O biogás em si, ele é a tal da energia reservável que eu posso utilizar no momento que eu a necessitar. Né? E aí, voltando para a sua pergunta, a gente percebeu claramente que alguns locais onde estão trabalhando em escalas pequenas, eu visitei empresas, tanto no Brasil como fora do Brasil, que trabalham em escalas já muito maiores, empresas com investimentos consideráveis na área, que a gente tem que visualizar isso também como uma resposta espetacular, mas olhando os exemplos em ambientes pequenos, a gente enxerga algo muito espetacular que está voltado para uma característica da pessoa ser participativa, né, tanto no tratamento do seu resíduo gerado, porque eu acho que isso também engrandece a pessoa, né? Eu estou tratando 50% do meu resíduo, eu mesmo trato o meu resíduo na minha situação local, numa escala pequena, é algo fantástico. Então, o brilho do olho dessa pessoa, tu já percebe, ele se sente orgulhoso de poder falar no ambiente que ele se encontra e dizer, olha, eu consigo tratar 50% do meu resíduo. Fase 2, além de tratar, eu consigo recuperar energia renovável, né? Eu consigo recuperar, eu consigo fazer uma atividade dentro da minha residência, do meu estabelecimento, com o biogás gerado no meu tratamento. Isso a gente tem percebido que as pessoas estão tendo uma resposta e talvez uma satisfação de serem parceiros de uma grande atividade, que é aquilo que a gente comentou há pouco, que é manter o resíduo orgânico mais próximo da sua geração e poder tratar ele naquele momento.
né? E aí, claro que a gente tem que avaliar N detalhes, né, que a gente sempre diz, não adianta eu dizer que a solução mágica é essa e está resolvido o problema. Não, a gente tem que olhar isso um pouco mais abrangente, né? E aí vem a situação que a gente sempre comenta. Nós temos hoje confiança para dizer que temos exemplos que estão dando uma resposta positiva, sim, temos. Né? Alguém também até poderia comentar, já que a gente está numa fala mais informal, alguém poderia comentar, mas eu conheço alguém que não funciona. Bom, pode ser que em alguma situação ou outra, né, às vezes tem características que o substrato que está sendo colocado no fluxo não é o mais interessante, né? O tipo de substrato, a resposta dele naquele momento, né? Mas são detalhes tão pontuais e tão pequenos, né? Eu diria assim, uma orientação básica, a gente consegue fugir desses problemas, né? Eu tenho que olhar para aquilo que está funcionando, né? E tenho que pegar aqueles que não estão funcionando ou tem algum problema de um funcionamento não naquele momento como a gente gostaria e detectar o que está acontecendo. Eu tenho que trazer uma resposta para eles também. Mas, de forma geral, em cima da tua pergunta, a gente está muito satisfeito em ver os que estão trabalhando com o tratamento em escala pequena, o tratamento biológico, né, se sentirem valorizados. Eles mesmos se valorizam, que eu acho que é espetacular isso aí. Né? Incrível, incrível, doutor. E só um detalhe que é interessante citar, quando a gente faz a gestão dos resíduos, né, e destina para uma compostagem para o biodigestor, e da nossa residência só sai realmente o rejeito, né, e o que é reciclável, que ele é reciclável, e então ele pode ser reciclado, e ele tem mais valor agregado, né, professor, por estar separado, o que já foi falado antes. Então, a gente só gera benefícios e gera valor para essa cadeia do bem, né? Esse ecociclo. Nossa... Eu lembro que a gente estava na feira, acho que foi da FUBRA, que você levou esse carretão e você foi despejando fertilizante pela estrada. Quando eu cheguei na feira contigo, você era o homem da feira, né? Eu lembro dessa história. E eu lembro tu fazendo muita pipoca. Você já teve bons momentos, e os momentos que não foram tão agradáveis, a gente sempre conseguiu tirar isso com muito sorriso e muita alegria. A colocação do professor Odorico é muito importante. Quando não funciona, aí o entendimento do fluxo de alimentação, o tipo de alimentação, a temperatura, elas são importantes para que a gente possa resolver. Tu já passou por várias dessas, né? Eu lembro uma vez que tu foi esvaziar um sistema e voltou de cueca no carro. Você me ligou e falou, mas é engraçado, você me falou rindo. Você estava feliz com a situação. Tu está sempre rindo, né? E eu rio mais da desgraça do outro, né? Exatamente. Eu, na verdade, na época que eu tive que fazer essa desinstalação, e hoje esse sistema, o Léo, até mandar um abraço para o Léo Rosa, se ele está vendo, então ele teve que se mudar, e essa também é uma vantagem do sistema, né? De poder esvaziar ele e transportar ele para outro local. Claro que requer Não, acho que a gente tem que falar diretamente. Eu sei que é um trabalho sujo. Se você tem um local que você tem a capacidade de armazenar o esvaziamento do sistema em galões e reutilizá-lo, ótimo. Com certeza, nessa segunda fase, quando você utilizou um caminhão limpa-fossa, se torna um trabalho, continua um trabalho sujo, é trabalhoso, mas é uma possibilidade real que é feita num pequeno tempo e você tem a capacidade de esvaziar e transportar para um outro local. Exatamente. Uhum. Então, o que torna mais dinâmico ainda, né? Mas eu vou instalar na minha casa e se eu for me mudar, não tem problema. Tu vai fazer a desinstalação, vai levar para a tua nova residência, vai reinstalar o sistema, né? Então, Eu queria também dar parabéns para você, aqui, para todo mundo ouvir. O Carlão trabalhou bastante, foi na Secretaria de Educação, Meio Ambiente, trabalhou, foi atrás. É claro que com tudo que ele tem feito e as pessoas vendo ele trabalhar nesse caminho, a gente vai conseguir levar para, acho que são 23 escolas, correto? Isso, são 23 escolas de Fernando Soares agora. Vão ser 19 sistemas 7.0 e 4 sistemas 2.0, que vão ser instalados um em cada escola. Só da gente pensar, não vamos falar de economia, nada de financeiro, nem nada disso, mas a gente entender que por intermédio do trabalho do Carlão, quantas crianças terão acesso
a tocar e ver uma coisa que até então só no parque tecnológico, em lugares muito... nunca tiveram acesso, e a gente poder trabalhar não só a educação ambiental, falar sobre isso, mas com certeza, né, com todo esse conhecimento que vocês têm aí, física, química, biologia, matemática, quer dizer, tudo isso dentro de um sistema que a intenção inicial, claro, é a gestão de resíduos orgânicos, geração de energia limpa, mas quantas crianças você, Carlão, você já fez Fazenda Vila Nova, que eu lembro, né? Que foi o primeiro... Também a Escola Nova Viena. Eu ia mesmo comentar como é bonito, nessas ocasiões as crianças ajudaram a instalar o sistema, participaram, literalmente como botaram a mão na massa, não, a mão no esterco, ajudaram a instalar, ativar, e é demais, assim, porque ver a alegria no rosto delas e, nossa, mas isso funciona assim, transforma, de tu poder mostrar para elas como é importante essa separação dos resíduos, né, toda essa cadeia do bem, como tu falou, é uma ferramenta educacional sem precedentes, assim, então é incrível. E aí, como é que está nosso povo aqui? Tá, vamos... Carlão, tá. Deixa isso aqui, daqui a pouco tu liga, porque eu preciso mostrar a qualidade do gás que está saindo, né? Vamos lá. Então, porque aí a gente sempre tem uma sequência, o gás sai do reator, vai para o gasômetro ou para o balãozinho que está ali como o botijãozinho, né, ou o espaço de reserva, e a partir dali, aí que vem o nosso grande interesse também eu quero entender o que está saindo de biogás e quais são as características. E aí vem a questão que o Carlos já comentou, que é o nosso equipamento, que eu até deixo aproveitar um pouco para mostrar, que é o equipamento voltado para avaliação de biogás. Neste caso, estamos falando de uma escala muito pequena, pessoal, mas independente. Eu posso, com esse equipamento aqui, né, que aí eu faço um pequeno resumo dele, né, que é o nosso laboratório móvel, que é a nossa Kombi, de certa forma, é uma Kombi, sim, é uma Kombi, né? Então não tenho que discutir, é uma Kombi, né, com um laboratório presente para avaliação de biogás. Nós avaliamos parâmetros bem pontuais para a área do biogás, que são aí CH4, CO2, oxigênio, hidrogênio e o sulfídrico, principalmente, e também equipamentos, já agora falando em escala maior, podemos avaliar com mais detalhes a questão da vazão. Então, isso aqui é possível e passível de ser levado para qualquer parte do Brasil para análise, né? Então, eu posso deixar ela parada 10, 15, 20 dias para avaliação, em algum ponto específico, né? Posso coletar os dados e, a partir dos dados, eu posso ter um bom relatório, um bom detalhamento de informações pertinentes com relação ao gás que está sendo gerado. E a escala, nesse caso aqui, para o laboratório, não tem problema nenhum. Trabalho em escala pequena, média, grande. O que a gente tem que lembrar, e não posso deixar de falar, professor, parceria... Fale, Leandro. Desculpa lhe cortar, mas acho que é importante a colocação que o senhor colocou. A Kombi móvel, ela está disponível para iniciativa privada, entrando em contato com a Univates. Então, existe essa possibilidade do trabalho ser feito pela Univates para a iniciativa privada, é isso? Perfeito, exatamente isso, né? Então, o que acontece? Nós temos um laboratório dentro do nosso Tecnovates, que é especificamente voltado para a área do biogás, e ele tem essa característica de trabalhar com empresas. E nesse caso aqui, obviamente, eu posso buscar substratos em qualquer parte do Brasil e trazer para análise dentro do nosso laboratório. É pena que a gente não está dentro do laboratório para falar. Outro dia a gente faz uma conversa dentro do laboratório. Mas eu também posso levar uma parte do laboratório para o campo. E quando eu posso levar para o campo, eu estou dizendo, não tem limite, né? Se eu tiver até uma carta verde, vou até para o Uruguai, se necessário for, né? Então, as análises que são muito importantes, que a gente também quer, e aí eu faço avaliações de hora em hora, né, de meia em meia hora, ou algo além disso, né, pode ser feito no local onde o biogás está sendo produzido. A grande vantagem é resposta imediata, resposta rápida e imediata, né, com relação à performance do reator que está sendo avaliado. E muitas vezes isso é importante para a tomada de decisão, né? Eu preciso saber esses detalhes para tomar decisão. Mas eu queria entender o que está saindo do biogás, que me interessa. Nós vamos aproximar um pouco a câmera para chegar mais próximo do resultado, que eu ainda tenho que trocar de óculos para enxergar isso. Né? Vamos aproveitar aqui, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Né? Perfeito. Pessoal, só para entender,
Então, esse equipamento aqui, ele veio junto com a Kombi, obviamente, né, de uma parceria do governo alemão com algumas instituições aqui no Brasil, e fortemente apoiado pela empresa Avit, que é a empresa que, de certa forma, nos forneceu esse equipamento de leitura, de avaliação. Ele tem até outras características presentes que a gente até pode mostrar daqui a pouco, mas o que me interessa no presente momento é o resultado. Qual é o resultado que eu obtive? Né? E esse resultado ele é possível e passível de avaliar num período considerável e dentro de momentos que eu quiser. Então, aqui, casualmente, já estou com meus óculos para perto, vamos olhar aqui, eu tenho alguns resultados aqui que eu, casualmente, suguei daquele sistema ali, entrou pelo equipamento, fez as avaliações pontuais, fez os controles, fez todos os detalhamentos em relação ao gás que precisa ser avaliado, e o que eu enxergo inicialmente? Eu enxergo inicialmente que o nosso CH4, né, o metano, eu sempre digo que tem a energia presente no biogás, está em 66,2%. Essa leitura foi feita agora às 15 horas e 2 minutos. Então, como ele está programado para fazer uma leitura a cada hora, às 16 horas, vamos ter outra leitura. Na sequência, eu já tenho a presença de oxigênio. Né? Nesse caso aqui, eu tenho 0 presença de oxigênio. Eventualmente, nós temos aí uma escala um pouquinho maior, quando eu estou falando em reatores maiores. Mas aqui na situação pontual, em escala pequena, a coisa mais pontual. Temos o CO2, e aí, para entendimento, a gente sempre simplifica. Eu estou tentando fazer uma fala de simplificação para o nosso ouvinte conseguir entender. Numa fala simplificada, eu digo, o que não é CH4 é CO2, certo? Então, os percentuais, eles praticamente se preenchem. Então, se eu tenho 66% de CH4, é bem provável que 66%, o restante seja CO2. Os percentuais sempre sofrem um pequeno ajuste, né? Isso é questão de ajuste fino. Mas eu já sempre mostro isso, que aqui nós temos um CO2, nós temos na sequência também o hidrogênio, e aí a gente vem num elemento que eu acho fundamental saber, que é a presença do sulfídrico. Né? O sulfídrico dentro do biogás, ele é aquele elemento que traz aquela preocupação com a corrosão, que traz aquele problema dos equipamentos terem uma vida um pouco mais restrita. E nesse caso aqui, pela presença do sisteminha instalado lá, que é o filtro de carvão, que é um sistema bem simples até, mas tem uma funcionalidade muito boa, tem nos mostrado que estamos em 0. O valor poderia ser até um pouquinho maior, né? Mas o 0 é espetacular. Tu não ter sulfídrico no teu biogás para uso na sequência é algo espetacular, porque eu não tenho mais o elemento problemático dentro do negócio. Ou seja, eu não tenho mais aquele elemento que, de certa forma, em alguns equipamentos, que agora a gente fala em uso direto para térmico, né? Se eu for para a parte de trabalhar com produção de energia elétrica, se eu for para uma parte aí de purificar o gás e trabalhar com ele com características de combustível veicular, agora eu já estou falando em escala, e assim sucessivamente, o sulfídrico não estando presente, ele sendo retido em alguns elementos ali, naquela ponta inicial, é algo espetacular. Né? Nos traz aí uma resposta fantástica. O que a gente quer lembrar? Né? E eu tenho falar isso, agora eu vou entrar um pouco mais na questão técnica, né? O que a gente tem que lembrar? Se eu tenho o sulfídrico presente e em escala maior, né, eu posso trabalhar com esse sulfídrico, e nesse caso, a proposta aqui é também, nós temos aqui um equipamento instalado dentro da Kombi, que é um sistema que, de certa forma, faz a insuflação, né, de oxigênio, de ar dentro do reator e criam novas características para não termos a presença do sulfídrico em escala que a gente não deseja. Né? Então, essa sintonia que eu digo, análise do resultado aqui, do resultado obtido, poder fazer uma avaliação, se eu instalar um sistema, né, de presença de uma pequena parcela de oxigênio, eu tenho que cuidar que os percentuais não podem ser muito elevados, obviamente, mas eu consegui trabalhar com uma participação de pequena insuflação ou injeção de oxigênio dentro do sistema, eu consigo segurar esses percentuais em valores aceitáveis. Né? Alguém poderia até perguntar, mas quais são os valores aceitáveis? Né? Os valores aceitáveis que a gente tanto fala
Alguns dizem, o meu equipamento aguenta até 200 ppm, né? O meu não quer nem 50. O outro diz, o meu equipamento não pode ter nada. Pronto. Então, ali que a gente tem que olhar aonde a gente quer chegar com a presença do sulfídrico, né? Mas eu preciso saber os elementos presentes, né? Eu preciso saber a característica do biogás. Se eu não souber isso, eu vou para etapas seguintes sem ter uma resposta segura, né? E antes da Kombi, doutor Odorico, antes da Kombi, como é que era? Eu vou aproveitar, vou segurar, né? Aí o Carlão pode aproveitar e ajustar as outras atividades, mas olhando, né, o sistema antes da Kombi era, a gente ia a campo, pegava uma coleta do gás, trazia para o laboratório, avaliava esse gás e, a partir dessa avaliação, se montava um relatório, e o relatório, então, era devolvido para a empresa que pediu, então, essa orientação. Esse caminho, eu não estou dizendo que está errado, né? Esse é o caminho, em muitas situações, o tradicional, né? Eu vou a campo, pego a análise, trago para o laboratório, faço uma avaliação, da avaliação, eu consigo, então, ter uma resposta e dar um resultado para o empreendedor poder dizer, bom, o meu sulfídrico está muito alto, ou ele está em características que são, de certa forma, aceitáveis, né? A partir dali, ele vai tomar posicionamento com relação ao uso do biogás, né? E aí, tudo bem, temos uma resposta, temos um resultado, temos um relatório, mas o período, muitas vezes, pode ser muito elevado, ou seja, isso pode levar 10, 15, 20 dias, depende de onde eu estou, depende de onde é que... E é uma coleta pontual, né? Não estou dizendo que ela não carece de respeito, mas é uma coleta pontual, ou 2 ou 5, né? A vantagem da... É o que tinha. É isso, exatamente, né? Então, a Kombi me traz resultados a cada... Eu coloquei ela para uma situação de a cada 60 minutos me dá uma resposta, né? Então, a cada 60 minutos me dá uma resposta. Essa resposta, automaticamente, já é encaminhada para o equipamento que faz parte da discussão para o controle do sulfídrico, que é a problemática. Então, eu tenho aqui uma sincronia entre resultado, equipamento, injeção de oxigênio de ar dentro do reator, análise simultânea, é um conjunto de informações muito, muito interessante. E isso, de certa forma, me dá uma tranquilidade, porque eu estou em escala real, eu estou no campo, eu estou dando a resposta no campo, né? Não estou esperando um relatório e, a partir desse relatório, tomar decisões. Isso é algo fundamental. Eu não sei como é que a gente está com o horário, mas eu estou escutando o equipamento aqui fazer um barulho agora, não sei qual é o nosso horário agora. Já tem um pouquinho, né? E eu acho que é muito importante, e com certeza eu vou cobrar o nosso outro papo lá no laboratório. Sim. Diariamente a gente recebe aqui, né? Mas eu queria comprimir esse gás. Mas eu queria elevar o nível para que vire um biometano. E esse estudo, a gente, Home Biogas Israel, tem feito muito, e eu quero cada vez mais unir esse conhecimento, a gente até juntar mais desse conhecimento, porque é possível sim, né? Acho que a minha vontade é aquele agricultor que gera o gás, que em algum momento ele tem um equipamento na sua fazenda, que eleve o nível desse gás, deixe o link comprimido e colocar no trator. Eu acho que eu não acho que é Jetsons, eu acho que é realmente possível. Muito pelo contrário, Leandro, muito pelo contrário. Olhando, isso já é fato, né? Isso já é realidade. Nós que muitas vezes estamos distante dessa realidade, né? São etapas que eu sempre comento, eu sempre faço uma observação. Às vezes a gente está discutindo biogás e o pessoal me pergunta muitas coisas. Professor, mas em 1970 o gás aqui no Brasil teve aí uma repercussão muito grande, instalamos reatores para tudo que é lado e não funcionou, não deu certo, nada funcionava. Pessoal, 1970 para 2020... são quase 50 anos, né? Nós não paramos em 50 anos. Se vocês quiserem olhar uma relação, não estou dizendo que uma comparação direta, mas em 1970, 72, 73, a gente não sabia nem o que era um computador. E hoje uma criança de 2, 3 anos está operando um computador, né? Só para ver a diferença do que era e o que é. Então, teu questionamento sim, biogás em escala para produtores rurais, que em algumas situações querem sim trabalhar com
a sua própria geração de energia, eu posso trabalhar na purificação do biogás, eu posso remover aqui o CO2, eu posso remover o sulfídrico, né? Eu removo praticamente em uma boa parcela esses dois elementos, e a partir deste momento eu consigo fazer o quê? Eu chamo, e nós chamamos aqui de biometano. Eu teria como combustível veicular, tanto de trator, como de caminhão, como de carro, eu teria um combustível veicular. E ele, sinceramente falando, já está sendo utilizado. Ele já é fato. Isso não é uma novidade. Nós temos na universidade pesquisas feitas, nós temos aqui carros rodando a biometano. Nós temos isso já. E aí entra a escolha, né? Eu acho que aí entra a escolha realmente, a gente não pode sempre falar só de política pública, e talvez entre também a escolha de uma sociedade, porque a gente continua sendo os primatas, que até então começou a fazer fogo, ou caçava, e quando acabava mudava de um lugar e degradava o outro local. Quando acharam a batata que cavavam, aí quando acabava ia procurar outro lugar. Só que até agora a gente está cavando e pegando fóssil. Até então, por que não, né? Como sociedade, uma exigência, e sim como poder público, políticas para inovações tecnológicas, porque a escolha da matriz de energia cabe a nós. Então, existe sim a possibilidade no setor privado, de onde eu venho, mas comprovado, e pode-se falar que hoje pode talvez ainda ser caro, não comercialmente viável, mas com tecnologia da privada, com todo esse acadêmico, sim, vamos brincar que o banco do carro seria uma privada e essas teses gerariam o carro. Eu sei, são aquelas... A gente cria fantasias e obviamente, né, se pararmos para pensar, é uma dinâmica, não é complexa, não é? Não é complexa, não é algo que, meu Deus do céu, nós não estamos trabalhando na NASA para mandar equipamentos para Marte e ali eles analisarem o solo e outras características. Não é isso, né? Se a gente olhar o biogás como biogás, ele faz parte, né, desse planeta, né, desde os primórdios, né? A gente teve situações, a gente sabe, mas um pântano, ele produz gás também? Sim, é o biogás, né? É o biogás. Nas primeiras grandes experiências, os primeiros grandes resultados que se obteve em termos de visualizar energia e fogo, né, foi em algumas regiões pantanosas, né, e se criou uma característica pontual naquele local e se conseguiu produzir, ou se teve gás como energia, né, e essas características foram melhorando. Mas aquilo que tu comenta e pergunta, eu tenho que aproveitar a oportunidade e dizer, nós temos isso já. Pessoal, isso não é novidade. Nós estamos aqui fazendo uma fala um pouco mais solta, mais tranquila, né? Mas eu acho que a proposta é levar para o pessoal que está olhando, essa pessoa que está olhando em pequena escala, que lógico que a gente está olhando para grande escala, mas para a gente levar a proposta que é real, é imediato, né? Sim. Só falta vontade. Só falta vontade. E o pessoal diz, mas por que não funciona? Né? Essas perguntas ou por que não está instalado em escala, agora vamos dizer escala maciça, né? Tanto pequeno, médio e grande porte, né? Porque nós temos e tivemos umas políticas voltadas para o segmento da área da produção de energia que optou por outras frentes, né? Optou por outras frentes, tudo bem, a gente entende isso também, né? Mas nós defendemos claramente que precisamos visualizar a questão do biogás como uma resposta energética espetacular e plausível de ser utilizado. E se alguém me perguntar, mas isso tem funcionado em outros ambientes, por exemplo, ambientes fora do Brasil? Sim, se a gente olhar para o mundo europeu, né? Pelo amor de Deus, né? O crescimento de plantas de biogás na Europa, o crescimento nesses últimos anos, é uma coisa absurda e não vai parar. Não vai parar, né? E os europeus ainda foram além. Eles, claro, eles optaram por algumas características que a gente também tem que entender que são características locais. Eles plantaram atividades, ou tiveram atividades de plantas energéticas que deram a resposta, né? Nós estamos trabalhando aqui, por enquanto, isso, não estou dizendo que vai ser sempre isso, em cima de resíduos, de dejetos, que a gente entende que precisa de uma atenção maior, né? Mas nada impede que a gente, um pouquinho lá na frente, possa trabalhar também com plantas energéticas, né? E alguém vai me perguntar o que é planta energética. Bom, pessoal, tem N plantas energéticas, inclusive, que a gente já avaliou no laboratório, né? Desde capim-elefante, né? A própria silagem de milho,
a folha da mandioca, a parte de cima ali também já foi aproveitada. Isso já são características de plantas energéticas, né? Dentro do processo de produção de etanol, só para lembrar, né, hoje o segmento do etanol é algo espetacular, ele está aproveitando tudo que é possível para extrair potenciais econômicos. E uma das características que a gente está acompanhando um pouco mais de perto nos últimos anos é a própria vinhaça, que até há pouco tempo, né, era um grande problema no segmento. E está se mostrando hoje como uma resposta energética em escala gigante. Eu não estou mais falando agora em escala pequena, nós estamos falando em escala nível produção de etanol no Brasil. Então, são coisas que estão acontecendo e eu sei que uma boa parcela desses dados, desses conhecimentos ainda estão restritos com grupos que casualmente estão investindo no segmento. Mas eu tenho certeza que num curto período de tempo a gente vai ter sim uma resposta, né? Vai ter sim uma resposta em termos de energia. E aí eu sempre digo, a nossa matriz energética, pessoal, ela vai ter que mudar, né? Eu tenho que ficar insistindo nisso porque eu não posso criar expectativas para a humanidade, dizer que a matriz energética vai se manter na característica atual. Ela não é sustentável, ela não é... aquilo que eu comentei antes, nós temos todos os problemas vinculados à questão da discussão que está se tendo voltado para a área de mudanças climáticas, oriunda dentro do consumo de combustíveis fósseis, sem precedente. Mas eu estou indo um pouquinho além dessa discussão. Eu estou dizendo, independente, nós não teremos mais energia aqui daqui a 30, 40 anos. Eu vejo aqui que a próxima, espero que eu esteja ao vivo contigo para a gente fazer, a gente bater um papo, porque acho que a gente vai poder ficar horas. A gente está passando agora de 1h11. Isso é bastante, isso é bastante. E parece que acabou de começar, porque eu acho que a gente pode sair por horas e horas. Acho que a grande graça de tudo isso é poder levar esse conhecimento acadêmico, tanto tempo investido nessa educação, e eu só posso agradecer você poder transmitir essa educação nesse formato um pouco mais leve, né, fora da sala de aula, esse bate-papo, e eu acho que é muito importante cada vez mais a gente poder trazer informação. Já em nome, né, da Biomovement e Home Biogas Mundo, eu quero agradecer demais pelo carinho, como eu fui levado para dentro do Univates quando eu falei contigo, e toda essa informação que você, de coração aberto, traz para a população, porque eu acho que a dona de casa, a criança que o Carlão vai atingir com as escolas que ele vai instalar, toda essa sociedade só pode se beneficiar com isso. E eu acho que no momento que a gente tem essa sorte de poder levar uma melhoria para a população, uma melhoria para o mundo, o nosso trabalho, o nosso propósito fica muito melhor. Mas eu quero saber também, tá estralando, não tá estralando? Como é que... Tem que estralar. Eu vou aproveitar, Leandro, eu vou aproveitar e dar uma caminhada aqui, né? Então, já que temos essa possibilidade, né? O Cabo tem uma certa autonomia e eu quero aproveitar e mostrar um pouco o nosso laboratório internamente antes de que a gente... espera que o Carlão consiga nos fornecer uma pipoca hoje, né? Não sei se a pipoca dele não vai estralar. Fogo, energia, a gente tem à vontade. Não sei se a pipoca vai tá ajudando. Não é falta de fogo, não é falta de fogo. Não, falta de energia é o que nós temos aqui. Pode ser que ele comprou a pipoca equivocada, mas isso é problema dele, não é nosso problema, né? O que nos interessa é energia, né? E tá chancelado pelos resultados. Isso eu não vejo problema nenhum. Mas eu queria aproveitar rapidinho, nós estamos numa fase de estruturação do laboratório numa escala um pouco maior, né? Então, aqui nós estamos falando agora de uma escala piloto, né? Que nós saímos do laboratório, eu espero que um dia a gente possa fazer uma conversa dessas no laboratório, vai ficar até um pouco mais tranquilo, né? Em questão de ambiente e tudo mais, mas aqui a gente está vindo para uma situação de um ambiente um pouquinho maior, que é o caso de um piloto. E está em fase de estruturação, não está concluído ainda, a gente migrou agora faz pouquíssimo tempo para cá, então a gente tem um espaço específico aqui na nossa central de resíduos da Univates, que traz aqui os nossos tanques, nós temos tanques em aço inox para, na verdade, avaliarmos a produção de biogás, né? Esse biogás, então, deixa eu só me afastar um pouquinho, né?
que nós vamos produzir, inclusive, também dentro desses tanques, ele será armazenado lá fora em gasômetros, ele vai passar por algumas avaliações inicialmente, que são, na verdade, a remoção do sulfídrico e outras características, e uma resposta e uma proposta é nós começarmos a trabalhar na nossa purificação do biogás. E aí a gente tem um equipamento aqui, que é a nossa tal da PSA, que a gente chama de PSA, que é um sistema de purificação de biogás, também já em escala, né, para poder armazenar uma certa quantidade de biogás lá no ambiente externo, obviamente com segurança, em cilindros, e a partir dali, então, agora, que eu já vou chamar ele de biometano, eu vou ter a oportunidade de poder, em algum momento, usar esse equipamento aqui, na verdade, um equipamento para abastecimento de veículos, né? Então, essa situação de poder trabalhar em uma escala um pouquinho maior, que eu diria assim, a gente sai um pouco do ambiente laboratorial e vem para uma escala um pouquinho maior, isso é importante, né? Porque eu dou um pouquinho mais de segurança às informações que eu vou ter que levar em algum momento para uma escala bem mais expressiva, né? Então, essas respostas começam a surgir de forma mais segura e vão nos dar uma resposta perfeita para poder também dizer, olha, vale a pena, é um negócio interessante, tem suas respostas econômicas interessantíssimas, tem suas respostas ambientais espetaculares, né? E contribui para a questão, que eu sempre digo, contribui para a questão, principalmente, de pensarmos o nosso planeta de forma mais segura e mais interessante para a humanidade. Você está vendo aí que tem um rapaz aqui me incomodando, né? Parece que tem dois senhores disputando o espaço, muito pelo contrário. Eu vou fazer o seguinte, eu também agradeço, Leandro, por toda a oportunidade dada aí nesse momento para a gente conversar com um grupo maior de pessoas, né? E a gente sempre se coloca à disposição para poder contribuir onde é possível, né? Estamos aqui à disposição. Eu vou passar aí a palavra para o nosso amigo. Valeu, então, Leandro. Até mais. Tchau, tchau. Dorico, muitíssimo obrigado por transmitir essa informação. E em breve estarei por aí e vou lhe cobrar o nosso bate-papo no laboratório, porque quando eu fui lá e não conhecia, eu fiquei maluco. Eu imagino que as pessoas puderem ver o que essas mentes brilhantes aí estão fazendo, eu acho que é muito importante que a gente pode mostrar que existe conhecimento, existe tecnologia no nosso Brasil e a gente pode fazer diferença. Muitíssimo obrigado, professor Dorico. Obrigado, valeu. Carlão! O Carlão, pessoal, eu preciso falar que o Carlão é um cara como poucos que eu conheci na vida. Esse cara, ele acorda feliz, vai dormir feliz, é um cara do bem, ele tem uma alma. Puta, eu tenho muita alegria. 2 vezes que eu fui para Lajeado, fiquei na casa dele, seu Renato, mamãe, meu. E sabe que quando vir vai ficar lá de novo, né? Eu faço questão. Me conta aí, Carlão. Então, eu queria mostrar para vocês agora um pouco aqui do sistema, porque antes nós estávamos mostrando o sistema lá fora, né? Então, esse é o sistema do carretão, mas aqui é o sistema que então, eu estou estudando, né? Que está instalado aqui no Ecovac, na central de resíduos, né? No complexo. Então, vocês podem ver aqui, eu tenho uma medição da temperatura ambiente, eu tenho um medidor dentro do sistema, medindo a temperatura interna, que é aquele data logger que está em cima da bancada. Deixa eu ver se eu vou conseguir chegar até ali, ó. Eu consigo chegar até aqui, sim. Vamos lá, que vai ser... Professor, só solta um pouco... Desculpa, pessoal, rapidinho aqui, só soltar mais um pouquinho do cabo para conseguir chegar até... Então, aqui está o sistema. Este aqui é um medidor da quantidade de gás gerada, né? Então, todo gás que é gerado passa pelo medidor para, então, quantificar ele. Aqui eu tenho a entrada do medidor da temperatura interna do sistema. E aqui está o nosso querido Combiogás 2.0. E, Carlão, essas informações, né, tudo isso aí que você está compilando e criando de informações que hoje não tem em pequena escala, quando é que a gente tem mais acesso a isso? Eu acho que muita gente quer conhecer. Leandro, deu uma travadinha. Não tem problema. Eu estava colocando essa informação valiosa que você está gerando, né, fora da curva, e criando toda essa informação. Quando é que a gente vai ter mais acesso, cara? Eu queria saber mais
de ter mais acesso, poder falar com mais propriedade, porque cada vez que eu falo com você, com o doutor Odorico, é um aprendizado, né? Eu não sou desse mundo acadêmico, eu tenho mesmo a vivência do empreendedor social e acabei estudando um pouco, né? E fui aprendendo com tanta gente aí, com vocês, sobre o biogás, sobre a parte científica, acadêmica, biológica e tudo mais, né? Então, eu fico muito feliz de ver esse seu crescimento, esse seu caminho que você escolheu. Isso vai ajudar muito a escalonar também o nosso produto, tá? E levar essa ideia para mais pessoas. Então, a gente está com 1h20, vamos começar a finalizar. Eu queria que você acabasse de falar, lógico, porque o mais importante aqui agora é entender bem do seu trabalho, do seu estudo, o que você está entregando, o que você vai entregar. Exatamente. Tá? Bom, então, agora vão ser publicados 2 artigos, né? Eu estou no mês final das coletas de dados para, então, trabalhar em cima da minha dissertação, que, como eu comentei antes, ela está embasada na qualificação e quantificação do biogás gerado, no tipo de substrato que é colocado. Então, eu coleto, agora eu alimento com 4 quilos, que é a capacidade máxima diária do sistema 2.0 de resíduos orgânicos. Eu pego uma amostra desse resíduo orgânico para avaliar a quantidade de sólidos totais. Então, são sólidos voláteis, que são sólidos que têm o potencial para geração de biogás, né? Que é a matéria orgânica que vai ser degradada. Em breve, vão ser então, publicados 2 artigos sobre o meu trabalho, sobre o meu mestrado. Eu me coloco à disposição, sempre quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Facebook, no WhatsApp. Mas, basicamente, é isso. É muito importante, né, Leandro, como tu comentou, trazer esses resultados para comprovar, então, na academia, o que a gente já vê na prática que funciona. Incrível, Carlão. Incrível, incrível, incrível. Bom, pessoal, são 1h20 de live e eu acho que a gente tem papo. Bom, eu e o Carlão, a gente pode ficar batendo papo por dias. Isso é fato. Com o doutor Odorico, então, ficou mais fácil ainda. Já deixo aqui o meu convite, a minha cobrança e a minha provocação para alguns próximos papos, tá? Quero agradecer de coração que tudo isso está acontecendo, Carlão, porque você realmente é um cara diferente, é um cara que realmente tem... não sei, você nasceu com uma coisa diferente, você é um cara diferente, você realmente vai atrás de objetivos muito diferentes do que é da nossa rotina. Então, parabéns, obrigado. Eu que agradeço. Essa parceria com você, com o doutor Odorico, com esse conhecimento todo que está sendo gerado, né? E a pipoca, rolou ou não rolou? A pipoca tá saindo, a gente está com algum problema, tem muito vento hoje aqui. E um espaço aberto, então, mas tá praticamente pronto. Vamos lá ver essa história. E aí eu quero agradecer a todo mundo aí que está ao vivo com a gente. Estou deixando os contatos da Aquabios, que é do Carlão, da Univates, da nossa Home Biogas. A Univates, o site está aí também. Entre em contato. Caso que você tenha necessidade de análises, como o professor Odorico já deixou bem claro, é possível levar a Kombi, a biogás, para fazer análises em qualquer lugar do Brasil. Eles estão disponíveis, têm conhecimento, tem muito a agregar a qualquer um que quer analisar. Né? Deixa eu só soltar aqui, então. Ó. As pipocas estão sendo finalizadas aqui. Grande, Carlão. Aí, mas, por favor, apresenta as parceiras que trabalham aí, que fazem acontecer também dentro da parte tecnológica. A Eugênia e a Monique são 2 anjos que me ajudam muito nas análises. A Monique faz as análises cromatográficas também dentro do laboratório, que então geram resultados como a Kombi, né, mas ainda em escala laboratorial. A Eugênia, que também é um anjo que me ajuda, porque é uma função, né, tem que alimentar o sistema, tem que coletar a amostra, tem que medir pH, essas... Já vai voltar. O material tem que ficar na estufa por 24 horas, na mufa. Então, se não fosse elas, isso não aconteceria, né? É toda uma equipe. Então, o mérito, ele é
ele é de todos. Tecnologia, energia limpa, renovável. É possível no quintal da sua casa. E você, como cidadão, como pessoa do mundo, que não tem outro local para ir, você pode dar seus pulinhos, 1 metro, 2 metros, até 10 metros, mas você vai voltar. O que você está fazendo? O que você pensa de diferente? Existem possibilidades. E aí está a prova viva. Não só na parte comercial, como também na parte acadêmica. Quando a gente consegue unir todas essas informações, gera realmente essas possibilidades para melhorar a vida de muita gente. Levar para a ponta. Vai lá, Carol. Cortar, Leandrão, mas então a gente colocou aqui para mostrar o fogão que vem junto com o sistema, né? Que vale. Olha, escuta. Opa! Funciona mesmo. Mas claro, funciona, então isso é legal de comentar, né? O pessoal que não tem o conhecimento, então o sistema ele vem completo, com o fogão já adaptado para o biogás. Como eu mostrei antes, pode ser utilizado um fogão convencional, mas é um fogão de bancada bem lindão, ó, que tá agora aqui em cima e as pipoquinhas estão estourando. Pena que vocês não podem sentir o cheiro maravilhoso de pipoca que tá. Tem cheiro de pipoca rolando no ar. O dia que inventarem, né, o cheiro pelo computador, imagina só. Olha, pode abrir então, vamos ver se a pipoca estourar. Olha aí, galera. Ao vivo. Carlão, eu só posso realmente te agradecer, falar aqui que essas colocações e essas informações técnicas que tanto no nosso lado comercial a gente tem necessidade, isso vai nos ajudar bastante para que a gente escalone e realmente leve isso para muito mais lugares. Daí a pipoca, Carlão, a sua Kombi, agradecer ao doutor Odorico, à Univates e todos que estão envolvidos nesses projetos para que a gente realmente tenha a condição de mudar e levar a dignidade a mais pessoas. Obrigado mesmo, Carlão. Eu agradeço. Valeu, valeu. Um ótimo final de semana. Até breve. É. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.